Idiota intitulada fica chateada porque meu marido é casado. Quando minha filha, agora adulta, tinha quase 3 anos, tínhamos um plano regular de jantar em família mensal. Nós íamos a uma livraria usada que ficava perto de um restaurante mexicano que gostávamos e um McDonald's que nossos filhos gostavam. O restaurante mexicano nos permitia sentar na varanda e levar Happy Meals para as crianças. Uma noite, nosso filho, a mais velho que nossa filha, estava em uma festa do pijama, então éramos um grupo de 3 pessoas. Depois de comer, fomos à livraria usada. Tínhamos um carrinho de bebê conosco para que nossa filha pudesse sentar nele se ficasse muito cansada. Ela era uma criança fácil que apenas subia no carrinho e relaxava ou cochilava se ainda não tivéssemos terminado de olhar os livros. Eu estava olhando livros de culinária enquanto meu marido estava na sessão infantil com nossa filha. Eu notei uma garota ruiva conversando com meu marido. Eu voltei para os livros por alguns minutos e quando olhei para cima, a mulher ainda estava falando, mas mais falando com ele do que para ele. Ele estava começando a parecer muito desconfortável. Eu posso dizer que ela estava flertando com ele pela maneira como ele levantou a mão e apontou para sua aliança de casamento. Sendo eu, deixei isso acontecer por alguns minutos. Principalmente para rir com ele depois. Enquanto observava, minha filha foi até ele e envolveu o braço em torno dele. Ela deu a essa mulher a pior aparência que já vi em seu rosto. Eu comecei a caminhar em direção a eles porque podia ver que minha filha estava prestes a dizer algo para essa mulher que eu ia rir ou precisar intervir. Conforme eu me aproximo deles, minha filha diz para a mulher que o papai dela já tem uma mamãe para ela e se ela não sair de perto dele, ela vai vomitar nela. Minha filha sempre teve a habilidade de vomitar quando quer. Ela já havia usado isso como arma contra um dos meus parentes do sexo masculino que tem estômago fraco. A mulher, sem saber que eu estava atrás dela, disse à minha filha que o papai dela não tinha uma mamãe para ir com ele e que os papais precisam de mamães. Minha filha olhou para mim com uma expressão que claramente dizia: ela é uma idiota. Tire-a de perto de mim agora. Eu passei pela mulher e fui até meu marido. Coloquei meu braço em volta dele e me aproximei dele. Em seguida, coloquei a mão com minha aliança de casamento no peito dele enquanto olhava para ela. A ruiva não teve o bom senso de simplesmente sair da área. Ela teve que começar um discurso sobre como eu deveria ter ficado ao lado dele se quisesse mantê-lo. Como ele deveria ir com ela e me divorciar porque ela nunca ficaria longe dele, e como eu não merecia um homem e ela sim, então ela iria me substituir e criar meus filhos como seus próprios. Eu olhei para o meu marido e perguntei como ele conseguia atrair os malucos que não têm elevadores que chegam até o topo e querem me substituir? A garota ruiva perdeu a cabeça e começou a dizer que queria lutar comigo por ele, que quem ganhasse ficaria com ele. Eu perguntei se ela realmente achava que eu me preocuparia em lutar. Ele já era meu, e eu não acredito em lutas. Eu apenas atiro para matar. Então essa lunática começa a gritar que eu estou tentando matá-la. Nesse ponto, minha filha já havia o suficiente. Ela foi até a mulher e esperou até que a estúpida mulher se curvasse para falar com ela. Então minha filha vomitou em cima dela. E um pouco em seu pescoço, de modo que quando ela se levantou, muito disso escorreu em sua camisa. A equipe já estava a caminho e queria saber por que a mulher estava gritando. Eu disse a eles que ela estava flertando com meu marido e depois queria lutar comigo por ele. Eu não sabia por que ela de repente começou a dizer que eu queria matá-la, atirar nela. Eu nem tinha uma arma. Ela estava apenas sendo idiota, então ela deixou minha filha toda chateada e minha filha vomitou. Eu limpei nossa filha e a fiz enxaguar a boca. No caminho para casa, meu marido insistiu que parássemos e comprássemos sorvete para ela. Quando perguntei por que ela achava que precisava vomitar na mulher, minha filha me disse que já tínhamos perdido tempo suficiente falando e que claramente não ia dar em nada. Então ela acabou com isso. Minha filha sempre teve uma maneira de cortar a besteira da vida. Mais uma história de um novo gerente enfrentando as consequências de suas ações. Eu vou manter os detalhes o mais vagos possível porque ainda faço parte desta organização. Eu trabalho para um departamento governamental que possui escritórios e locais em todo o estado. Estou baseado em uma cidade que fica a cerca de 2 horas e meia de trem do nosso escritório central. Na época, eu trabalhava em uma equipe que tinha membros trabalhando remotamente em todo o estado, cuidando de política, processo e garantia de qualidade. Nosso antigo gerente havia sido promovido por ser genuinamente brilhante em sua função.
Então, nosso novo gerente, Steve, foi contratado do glorioso mundo bancário e estava aqui para nos colocar em forma, os servidores públicos preguiçosos. Alguns dias depois de começar seu trabalho, ele nos convocou para uma teleconferência para informar que ele queria que todos nós estivéssemos no escritório central às 8 horas da manhã, no dia seguinte, para uma reunião presencial de equipe o dia todo. Ele queria nos ver em carne e osso, medir o que estávamos fazendo e ver onde não estávamos acompanhando o setor privado. Como mencionei, devido à natureza do trabalho que estávamos realizando, estávamos espalhados por todo o estado. Então, reuniões presenciais de equipe eram raras, e se ocorressem, eram marcadas com semanas de antecedência. Todos nós éramos experientes em videoconferência muito ou antes da Alguns de nós tentaram dizer ao nosso novo gerente ambicioso que quase nenhum de nós estava na mesma cidade que ele e que estar lá com tão pouco tempo significaria despesas de viagem, subsídios de refeição, horas extras, etc. Ele não parecia se importar e nos disse sem rodeios para estar no escritório central amanhã às 8 horas, antes de desligar abruptamente. Agora, devo explicar algo. Eu sou um dos poucos delegados sindicais em nosso departamento. Conheço nosso acordo de trabalho de trás para frente, especificamente as seções que lidam com viagens, subsídios e horas extras. Então, eu entrei em modo de conformidade maliciosa. Se Steve queria que estivéssemos lá, tudo bem, mas isso vai custar para ele. Então, rapidamente enviei um e-mail para minha equipe sobre o que Steve tinha feito ao exigir que estivéssemos no escritório central às 8 horas e o que fazer. Porque teríamos que viajar fora do nosso horário normal de trabalho. Nosso relógio de trabalho começou a contar o momento em que saímos de casa e só parou quando chegamos em casa. Alguns membros da nossa equipe viajaram durante a noite e tinham direito a horas extras para viajar, subsídio de jantar e acomodação para a noite, e o mesmo ao retornar. Como alguém que viajou pela manhã antes das 7 horas, eu tinha direito a subsídio de café da manhã, subsídio de almoço e, se chegasse em casa depois das 21 horas, um subsídio de jantar também. Então, deixei minha casa às 5 horas para pegar o único trem que me levaria lá a tempo. O trem estava um pouco atrasado, mas cheguei a tempo. Então, minhas primeiras 3 horas do dia de trabalho se passaram e eu não tinha feito nenhum trabalho. Depois de um breve período nos apresentando a Steve, ele passou as próximas 4 horas nos contando sobre todas as coisas que fez no banco, como ganhou tanto dinheiro para eles, para onde o mandaram como bônus de férias, como estamos todos presos no passado no serviço público, o trabalho que ele viu não estava de acordo com os padrões do setor privado, etc. Ele tinha toda a autoconfiança de um corretor de finanças que sempre falhou para cima porque outros pegaram suas falhas. Às 15 horas, toda a minha equipe já estava na zona de horas extras, e Steve estava apenas começando com sua não tão charmosa ofensiva. Outras 3 horas passaram enquanto Steve se elogiava verbalmente, profundamente apaixonado por ouvir sua própria voz, mas tudo o que eu ouvia era caixa a caixa. Steve decidiu que 17 horas era um bom momento para terminar. Ele parou no meio da frase, olhou para o relógio e disse sem cerimônia, é tudo por hoje. Vão para casa agora, e saiu. Depois que eu e alguns outros demos os encolheres de ombros constrangedores uns para os outros, todos nós arrumamos nossas coisas e começamos a voltar para casa depois de não ter feito nenhum trabalho o dia todo. Eu mesmo cheguei à estação de trem rapidamente e vi que um trem estava saindo em breve que me levaria para casa por volta das 20 horas, ou eu poderia pegar o trem com todas as paradas e chegar em casa mais perto das 21 horas e 30. Sabe de uma coisa? Não importa o quão rápido eu pudesse correr, eu simplesmente não conseguia pegar aquele trem mais cedo. Droga, eu teria que pegar aquele trem com todas as paradas e estar no relógio por mais 1h30, além de ter minha janta paga. Que azar! Eu apresentei minhas reivindicações no dia seguinte, 4h30 com taxa dobrada, minhas passagens de trem, minhas tarifas de táxi de ir para a estação de trem, meus subsídios de café da manhã, almoço e jantar. Só para mim, era uma reivindicação de despesas próxima a $500. O resto da minha equipe seguiu o exemplo e garantiu que também reivindicasse tudo. Steve tentou lutar contra a aprovação das reivindicações, mas rapidamente aprendeu que, ao contrário do mundo bancário, a maioria dos servidores públicos é sindicalizada, e criaríamos um inferno vivo se ele negasse nossos subsídios garantidos pela lei. Seu simpósio Steve Fest de um dia inteiro custou cerca de $6.000 do seu orçamento. Desnecessário dizer que, enquanto Steve foi nosso gerente, ele nunca mais exigiu que participássemos de uma reunião presencial novamente. Videoconferência estava perfeitamente bem. Ele durou apenas 6 meses antes de sair para novas oportunidades, ele simplesmente voltou para seu antigo emprego no banco.
Acho que ele foi aquele que não conseguiu acompanhar. Meu marido afirma que não está traindo e eu não sei como me sentir. Como contexto, meu marido e eu migramos para o Japão e estabelecemos residência aqui. Nosso filho frequenta a escola e já possui um sistema de apoio estabelecido para suas necessidades especiais. Meu marido trabalha em tempo integral e eu trabalho meio período enquanto a criança está na escola. Tudo funciona bem e estamos bastante felizes. A cultura de trabalho aqui é muito estressante. À medida que meu marido avança em sua carreira, mais estressante se torna seu trabalho. Eu entendo isso, já que até mesmo meu trabalho de meio período é bastante exigente. Então as pessoas aqui costumam sair com seus colegas de trabalho e beber até perder a consciência no centro da cidade. Eu raramente participo desses tipos de eventos, mas meu marido adora. Aqui está a questão: em cerca de 5 anos atrás, meu marido saiu novamente com seus colegas de trabalho e foi deixado em nossa porta da frente por seu amigo por volta das 4h30 da manhã. Ele estava tão bêbado que estava deitado lá na frente vomitando. Eu fui acordada pelo barulho, na verdade. Enquanto eu cuidava dele, vi algumas mensagens chegando do telefone dele de uma garota perguntando se ele tinha chegado em casa bem. Após uma inspeção mais detalhada, era de uma garota que trabalhava em um Kiabakura, ou bar de garotas. Sendo uma introvertida ingênua, eu realmente não sei o que acontece em lugares como este. Então eu pesquisei no Google e é o típico bar de garotas onde os homens pagam para flertar e beber com garotas jovens em traje sexy. Se haveria mais do que isso, depende da garota, eu acho. Isso partiu meu coração. Era o aniversário de nosso filho, então tive que tirar a criança e comemorar sozinhos, já que meu marido mal conseguia ficar em pé. Eu o confrontei e ele admitiu que tinha ido a esses clubes de 4 a 5 vezes agora. Mas ele insistiu que não havia nada acontecendo e que não era permitido aos homens tocar as garotas. Ele não estava em nenhum tipo de relacionamento com outra garota, então não acha que está traindo ou fazendo algo ruim. Ele admite que está levando isso longe demais ao estar em contato com as garotas do bar, mas ainda insiste que nada mais do que isso está acontecendo. Eu disse a ele que isso me machuca e que não quero que ele vá mais a esse tipo de bar. Adivinha, ele continuou fazendo isso. Na verdade, eu não tentei pegá-lo ou algo assim, mas toda vez que ele saía, eu me sentia desencadeada com ansiedade e angústia, e isso muitas vezes levava a uma briga. Para ser honesta, esta é a única coisa pela qual brigamos. Ele acha que estou sufocando e não permitindo que ele vá festejar para aliviar o estresse é injusto. Ele diz que nunca permitirá que alguém o prenda. Houve até uma instância em que fomos acampar com algumas pessoas que acabamos de conhecer. Enquanto bebiam, ele decidiu contar a todos como eu era louco e o estava sufocando porque sempre iniciava uma grande briga quando ele saía para festejar. Eu me senti tão envergonhada porque mal conhecia as pessoas lá e ele estava expondo nossas questões pessoais por algum motivo. No ano passado, estávamos programados para voltar ao nosso país de origem para as férias. Meu marido saiu para festejar novamente para a festa de fim de ano da empresa. Então ele ficou doente, eu fiquei doente, nosso filho ficou doente. A febre do nosso filho estava tão alta que eu estava considerando levá-lo ao hospital. Conseguimos superar isso, mas então um amigo meu me disse algo. Eles disseram que viram meu marido entrando em um clube de garotas. Eu verifiquei e consegui confirmar que ele fez isso novamente. Estou tão puta que ele não apenas continua fazendo o que imploro para que pare, mas suas ações levaram nosso filho a ficar doente. Mas a criança estava esperando ansiosamente nossas férias em família, então, mesmo que me sinta tão quebrada e traída, decidi engolir tudo e perdoar meu marido por enquanto. Pensei que talvez ele tentasse ser melhor e pudéssemos resolver isso durante as férias. Não foi assim. Meu marido decidiu festejar mais, bebendo todos os dias. Ele fazia o que queria e eu só estava atrás dele cuidando das bagunças. Estou tão cansada disso e tenho pensado que talvez meu filho e eu estaríamos melhor sem ele. Então, ultimamente, sinto que estou me desligando deste casamento. Então ele decidiu sair e festejar novamente. Eu explodi. Fiquei tão brava com ele. Eu estava tão angustiada que senti que meu coração ia explodir. Mas ele gritou de volta para mim que eu era louca e que não estava fazendo nada de errado. Que ele nunca permitirá que alguém o limite ou prenda. E ele saiu. Eu não podia acreditar que essa pessoa em quem confiei minha vida, a quem fui nada além de leal e dedicada, estaria bem em me causar tanta angústia e dor apenas para provar um ponto.
Ou apenas porque ele quer festejar? Estou tão acabada. Não falo com ele há uma semana agora. Coloquei todas as coisas dele no quarto de hóspedes e meu filho e eu estamos ficando no quarto. Fui fazer uma entrevista de emprego. Acho que me preparando para deixar meu marido porque não aguento mais. Mas, para ser honesta, há uma parte de mim que não quer ir. Estou planejando sentar e conversar com ele mais tarde, agora que estou mais calma. No entanto, ainda não sei se meus sentimentos são válidos. Ou se isso é algo para jogar fora 11 anos de nossas vidas juntos. Estou tão incerta sobre como me sinto, mas sei que me sinto muito machucada e traída. O irmão arrogante acha que é imune à lei e não hesitará em jogar meu padrasto e todos os outros sob o ônibus. Eu, minha mãe e meu padrasto vivemos em uma área rural, e nossa casa foi construída na terra do pai do meu padrasto, perto da casa do irmão dele, onde ele mora com sua esposa e filhos. Os pais deles também moram aqui, então somos 3 famílias vivendo na mesma terra, vizinhas umas das outras. Existem várias outras maneiras pelas quais esse arranjo tornou a vida um pouco mais estressante para mim e minha mãe, mas essa é uma história para outro dia. De qualquer forma, a família do irmão é significativamente mais rica do que nós. Eles possuem um negócio e várias propriedades, enquanto minha mãe é professora de ensino médio, meu padrasto é agricultor e eu trabalho como recepcionista em uma instituição pública. Um dia, no entanto, o irmão pediu um favor para o meu padrasto, e esse é o cerne de toda essa confusão: comprar um carro em nome do meu padrasto, para que ele não pague mais impostos por causa disso. E meu padrasto concordou, porque era seu irmão e ele confiava nele, as suas palavras. E isso foi há 5 anos. Na época, eu estava me matriculando no último ano do ensino médio, e até então eu havia estudado lá com a ajuda de uma bolsa de estudos, já que era uma escola particular e a mensalidade era muito cara para que pudéssemos pagá-la integralmente. Temos escolas públicas aqui, mas minha mãe fez questão de me dar a melhor educação que podia pagar. No entanto, quando solicitamos essa mesma bolsa de estudos naquele ano, ela foi negada. Meu padrasto não havia contado para minha mãe sobre o arranjo do carro e ela só descobriu quando eles estavam reunindo os documentos necessários para a inscrição, e foi exatamente isso que levou à negação. Afinal, como a assistente social havia dito, como você pode pagar por 2 carros e não pela mensalidade? Minha mãe tentou explicar a situação, mas foi informada de que o que importava era o que estava no papel. Ela ficou extremamente irritada, não falou com ele por semanas e até pensou em pedir o divórcio. As coisas só se estabilizaram novamente quando meu padrasto decidiu ajudar a pagar parte da mensalidade do próprio bolso. Mas minha mãe ainda estava chateada com isso e pediu para ele desfazer o acordo, e por um tempo ela pensou que ele havia feito isso e até esquecemos do assunto. Avançando para 2022, eu já estava trabalhando e na faculdade. Tudo estava indo bem, até que meu padrasto recebe uma mensagem de um advogado dizendo que ele iria perder sua carteira de motorista. Estávamos todos chocados. Meu padrasto não é um motorista ruim, nem tende a dirigir perigosamente ou usar o telefone enquanto dirige, mas essas eram todas queixas que justificavam a perda de sua carteira. No entanto, como você provavelmente já imaginou, não foi meu padrasto que fez tudo isso. Foi o irmão dele e aquele maldito carro. Aparentemente, o homem dirige como um bêbado e toda vez que ele ou seu funcionário foram multados enquanto dirigiam o carro, isso foi para o registro do meu padrasto, já que a coisa estava em seu nome. Estávamos também desesperados porque uma grande parte da renda do meu padrasto depende dele entregar os produtos que planta, e ele teria que pagar alguém para fazer isso por ele se perdesse sua carteira. Isso simplesmente não poderia acontecer. O advogado disse que ele poderia tentar entrar com uma ação para reverter isso, mas que custaria cerca de R$ 2.000 a $396,09. Ele decidiu seguir em frente, no entanto, seria o irmão dele que pagaria, já que bem, isso é tudo culpa dele. Certamente ele ajudaria o irmão dele, certo? Afinal, eles são família e ele é rico o suficiente para cobrir os custos sozinho, certo? Além disso, ele é maduro o suficiente para assumir a responsabilidade por seus erros, certo? Bem, a conversa foi mais ou menos assim, e o padrasto explica a situação, enquanto o irmão está desinteressado no celular. Então o padrasto pede para que ele pague. O irmão olha com uma carranca e vai, o quê? Eu não vou pagar nada, seu idiota. Isso é só uma merda do governo para tirar dinheiro de retardados, vá se ferrar. Desnecessário dizer que eles tiveram uma discussão muito feia depois disso, e não se falam há meses agora.
A esposa do irmão ficou especialmente chateada e ofereceu-se para pagar tudo sozinha, mas meu padrasto insiste que tem que ser o irmão dele, afinal, ela não tem nada a ver com isso. Atualmente, a ação ainda está em andamento e até agora eles conseguiram transferir as multas para o registro do irmão e sua esposa. Novamente, ela não tem nada a ver com isso e o canalha não assume a responsabilidade sozinho. É apenas uma situação muito triste e confusa que não teria escalado se esse homem adulto parasse de agir como se fosse uma força invencível. A única coisa a fazer agora é torcer para que a ação dê certo. Dê sua opinião sobre os relatos nos comentários. O que você faria de diferente nessas situações? O vídeo foi feito com MT Carinho, então de um like e se inscreva aí. Obrigado.